Olá meninas, sejam muito bem-vindas à segunda aula do nosso curso de automaquiagem e a aula de hoje é sobre escolha da base, o guia completo, como escolher a base corretamente. Então, apesar de parecer um item um pouco complexo, ele exige apenas 3 requisitos: acabamento, formulação e tonalidade. Quando você consegue escolher entre esses três tipos de base, com certeza vocês não vão mais errar no tom da base. Então, sobre o acabamento, é importante que a base ela tenha um acabamento específico para o seu tipo de pele. Então não adianta nada você ver aquela base mais queridinha do mercado, aquela base top, se ela não é condizente com o acabamento da sua pele. Por exemplo, se você tem uma pele oleosa, você deve escolher uma base que seja específica para o seu tipo de pele. Então, porque isso vai fazer toda a diferença. Pode ser a base mais cara que for, mas se ela não tiver o acabamento condizente com o seu tipo de pele, não vai funcionar. Um item muito importante também para a escolha da base correta é a cobertura. Muita gente erra em pensar que a base ela tem que causar aquela cobertura perfeita. E não é. A função da base não é causar uma cobertura perfeita. Ela é apenas uniformizar o tom da sua pele. O que vai dar a cobertura é o corretivo, tá bom? Então, o que acontece? Você pode sim conseguir criar uma cobertura muito boa na sua pele, mas eu recomendo que vocês escolham bases de cobertura leve ou média, porque você pode construir camadas e assim fazer um acabamento mais natural. Se você escolher uma base com cobertura pesada, acaba ficando muito grosseiro, muito carregado e pode craquelar mesmo que você use os melhores produtos. Então, a minha dica é: compre uma base que tenha uma cobertura ideal, uma cobertura leve a média, e você pode ir construindo camadas para chegar no tom que você deseja, mas a cobertura perfeita mesmo você vai conseguir com o corretivo, tá bom? Segue essas dicas na hora da escolha da base, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença no resultado da sua maquiagem. Por último, um item muito importante também para a escolha da base é relacionado à forma de aplicar. Então, existem 3 formas de aplicar: com esponja, com pincel ou até mesmo com os dedos. Só que eu recomendo os dedos só em último caso. Eu prefiro que vocês utilizem a esponja e o pincel, porque a esponja ela vai causar uma cobertura uniforme, uma cobertura bem igual ao seu tom de pele, e sem falar que ela deixa mais leve. Tipo, mesmo que você use uma base muito, muito pesada, quando você utiliza a esponja úmida preferencialmente, você deixa o tom da cobertura muito mais leve na sua pele. O pincel, ele dá um polimento, dá um acabamento, faz toda a diferença. Também é mais higiênico, porque você não tem que estar usando as mãos, né? Pode agredir a sua pele através de sujeira, poluição. Então, o pincel, ele é mais higiênico, mas em compensação, ele pode deixar alguns resíduos que você vai conseguir dar o acabamento com a esponja. Os dedos, eu recomendo usar mais em caso de você usar um produto que seja mais, tipo um BB cream, algo mais leve mesmo para o dia a dia. Mas se sua pele for oleosa, evite usar os dedos, porque pode transferir oleosidade. Então, segue essas dicas de como aplicar a base correta, que vocês vão ter um resultado incrível na base, né, em relação à maquiagem de vocês no acabamento. Então, resumindo essa dica de escolha da base, quando você for comprar, quando você chegar numa loja, sempre teste a base. Nunca olhe pela embalagem, nunca teste na mão ou no braço. O local certo de você testar a base é no seu rosto, é nessa partezinha aqui da mandíbula. A base correta, ela tem que desaparecer no seu tom de pele. Normalmente, algumas lojas oferecem amostras que você pode testar. Então, assim, testa e aguarde um tempo, porque algumas bases às vezes podem mudar a tonalidade, né, conforme o tempo que está na sua pele. Então, testem para ter certeza e vocês não vão errar. Então é isso, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula, tá bom?